Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, turma de processo do trabalho. Aulazinha 17, tá? Agora tá gravando aqui e eu tô me piteando. Aula 17 de processo, dando continuidade ao plano 7 ainda, tá? E hoje a gente vai começar o assunto chamado prova no processo de trabalho. Provas, mês de prova, o que serve, para que a prova, enfim, valoração da prova, ônus de prova, tá? Quais são as espécies, os tipos de prova que a gente tem no processo do trabalho que pode ser utilizado na Justiça do Trabalho, tá? Um assuntozinho bem interessante, prático, e que eu vou dar em aulas menores para que a gente possa com mais calma assimilar esse assunto e estar discutindo também lá na outra plataforma, na plataforma Teams. Então, gente, conceito, primeira questão, conceito, né? Sempre a gente é bom estar começando a falar sobre um assunto, falar sobre o seu conceito. Então, qual seria um conceito assim para provas? Não só no processo de trabalho, mas também no processo civil, processo penal e tal. Então, as provas, gente, ela tem como conceito, vão ser todo e qualquer meio admitido em direito que vai dar ao juiz o conhecimento sobre um fato ou levar ao convencimento do juiz, certo? As provas são direcionadas a ele, magistrado, não é à toa que a gente tem o princípio da imediação, né, que diz que o juiz é o diretor das provas. Então, é essa a finalidade das provas, é esse o conceito de prova, é todo e qualquer meio admitido em direito que leve ao magistrado o conhecimento a respeito de um fato ou que lhe convença de que algo ocorreu, tá? Ou lhe convença da existência de algo. Então, esse o conceito de provas, tá? Todo e qualquer meio admitido em direito, né, que sirva para o convencimento do magistrado a respeito da existência ou de que algo aconteceu, de como algo aconteceu. Tá? Então, a gente vai ter aí várias espécies, documentos, testemunhas, perícia, então vários meios de prova que podem levar ou ajudar no convencimento do magistrado a respeito da existência ou não de um fato, né, ou a respeito da existência ou não de alguma coisa que ocorreu e tal, que está vinculado aí a esse fato. A gente vai ter alguns princípios que estão ligados aí ao assunto provas, né? A gente tem aí alguns princípios que estão relacionados ao assunto provas. E foram princípios que já foram passados aí na aula de princípios e aí a gente passa bem um pouquinho mais rápido sobre eles, né? O primeiro deles é o princípio do contraditório em ampla defesa, certo? O princípio do contraditório em ampla defesa são princípios constitucionais, né? Princípios processuais constitucionais que vão ser aplicados aqui ao processo do trabalho também, né? Tem-se por contraditório o direito de oitivo, o direito de contraditar a prova produzida por uma das partes no processo. Então, sempre que eu juntar uma prova, sempre que eu trouxer uma prova para o processo, é claro que eu tenho que dar vista à parte contrária. A parte contrária deve se manifestar sobre aquela prova, né? Tanto que a gente tem aí na contestação, como eu já falei nas aulas de audiência, a gente vai ter na contestação sempre a possibilidade da outra parte fazer a sua réplica, né? Que é para falar sobre as provas juntadas, né? Documentos e tal, juntadas com a contestação, tá? Então, esse que é o exercício do contraditório, né? Sobre toda e qualquer prova produzida por uma parte, a outra parte ter aí o direito de manifestação, ter o direito de falar sobre aquela prova, de se manifestar, contraditar ali aquela prova juntada no processo. A ampla defesa, né, por mais que a gente sempre fale contraditório, ampla defesa, mas a ampla defesa já está relacionado mais ao direito da parte trazer todo e qualquer meio de prova para provar um fato alegado por ela. Tá? Então, entende-se por ampla defesa o direito a ouvir as testemunhas no número adequado, ou seja, o número que diz a lei, né? Mesmo que o magistrado ache que não deve mais ouvir a testemunha, mas a parte tem esse direito de ampla defesa, então ela pode ouvir, ela tem o direito de ouvir a testemunha. E se tem também como ampla defesa o direito à expedição de carta precatória, ou seja, enquanto no contraditório eu tenho que me manifestar sobre o que foi produzido, na ampla defesa eu tenho o direito de me manifestar, eu tenho o direito de produzir, né, todo e qualquer meio de prova para que seja provado, ou seja, tentado pelo menos provar um fato alegado por mim ou que eu tenha que me desincumbir do ônus probatório, né? Então, contraditório e manifestar sobre o que foi produzido pela parte contrária e ampla defesa o direito de produção de prova,
né, o direito de produção de prova, meios e recursos admitidos em direito, para conseguir, né, convencer o magistrado de um fato alegado por mim ou de um contrafato alegado pela parte contrária. Outro princípiozinho que a gente vai ter é o princípio da necessidade das provas, né? O princípio da necessidade das provas, que está relacionado ao ônus probatório, certo? O princípio da necessidade das provas, ele está relacionado ao ônus probatório. Está lá no artigo 818, né? E segundo esse princípio, eu tenho que provar, eu estando ou sendo autor, eu tenho que provar o fato que constitui o meu direito. Tá? Então, se eu tenho um fato, se eu quero provar um fato que constitui o meu direito, eu tenho o dever de provar. É necessário para o bom andamento processual que eu prove aquilo que eu estou alegando. É diferente da parte contrária, ou seja, a parte contrária, alegando a defesa direta, ela deixa comigo o dever de provar. Mas se ela alegar uma defesa indireta, ou seja, um fato constitutivo, um fato extintivo, impeditivo ou modificativo do meu direito, aí ela atrai um ônus probatório, ou seja, ela atrai a necessidade de provar. Tá? Então, alegou um fato, seja de um lado ou um contrafato do outro lado, atrai o ônus de provar, ou seja, tem a necessidade de se fazer a prova. É essa parte que vai fazer a prova. Eu vou ter também o princípio da unidade da prova. Princípio da unidade da prova, tá? O que quer dizer isso? Gente, a prova a ser utilizada no processo, ela é única. Ela não pode ser utilizada só em metade de sua parte ou metade do depoimento, não. É todo o conteúdo dessa prova, ela não pode ser cindida, tá? Ela não pode ser separada. Então, por exemplo, eu não posso trazer um processo, um trechozinho de um acordo coletivo que me seja favorável, mas que, por outro lado, foi interpretado tão somente naquele contexto, quando, na verdade, para eu ter o direito perquirido, eu deveria preencher outros requisitos. Então, eu não posso querer que o juiz só me conceda o direito por uma parte da prova. A prova toda é única, então o magistrado cabe a ele solicitar, né, que seja juntado ao processo todo o acordo coletivo, toda a convenção coletiva, ou seja, o todo, né? A prova ela é única, há uma unidade nessa prova, de igual sorte também para a prova testemunhal, né? Eu não posso pedir ao magistrado que seja aproveitado aquilo tão somente que me favoreça. E aquilo que desfavoreça o meu direito, o juiz apague, não dá, o depoimento é único. Né? Princípio da unidade da prova, aí, né, presente bem aí no processo de trabalho, quando a gente tem a primazia da realidade dos fatos, ou seja, a gente tem muita prova fática aí, tem muita prova testemunhal no processo trabalhista, então se aplica assim a unidade, ou seja, o depoimento todo, ou seja, é a oitiva toda da testemunha que vai ser levada em consideração e não somente uma parte ou a parte que favoreça. Princípio do livre convencimento ou da persuasão racional na apreciação probatória. Então, o magistrado, gente, ele pode decidir até contra as provas dos autos, tá? O magistrado pode decidir até contra um laudo pericial, que é um técnico, ele pode decidir contra um depoimento, desde que o faça de forma fundamentada. O magistrado, ele é livre na apreciação das provas. Afinal de contas, o convencimento é dele, né? É ele que vai se convencer, é ele que vai justificar o porquê ou não porquê, mas de forma fundamentada. Então, livre convencimento motivado ou persuasão racional, tá? É um princípio de apreciação do contexto probatório. É do magistrado, né? Quem vai se convencer, quem vai dar a prestação jurisdicional é o magistrado. Então, é ele que vai se convencer. Então, ele é livre para isso, né? Pode decidir até contra o conteúdo probatório dos autos, desde que fundamente, tá? Desde que traga a fundamentação. Princípio da oralidade, tá? O princípio da oralidade vai tratar da colheita de provas em audiência instrutória, né? Colheita de provas em audiência instrutória se utiliza do princípio da oralidade. E no processo do trabalho, né, retomo mais uma vez essa discussão de que o processo do trabalho, por instrumentalizar um direito material do trabalho, né, por instrumentalizar um direito real do trabalho, né, ele vai se ater ao princípio da realidade, né, ou seja, a primazia da realidade. Então, a realidade, muitas vezes, ela é provada na colheita de prova oral. Não tem jeito, né, dificilmente alguns fatos poderão ser documentados, principalmente os que não querem ser documentados, né. Então, os documentos, eles trazem um início de prova.
que podem ser contrariados pela prova fática. E essa prova fática vai ser colhida, né, com o depoimento das partes e com a oitiva das testemunhas, aonde, na audiência, segundo o princípio da oralidade. Princípio da imediação, né, princípio de provas, ou seja, o magistrado ele pode inquirir as partes, reinquirir, né, alterar a ordem de testemunhas, alterar a ordem de depoimento das partes, ou seja, além de ser livre para se convencer, o magistrado ele vai dirigir, né, o contexto probatório. Afinal de contas, ele pode até reinquirir uma testemunha que foi referida, né, pode até inquirir uma testemunha referida, trazer essa pessoa aos autos, mesmo que as partes não peçam, tá? Então, somente para o seu convencimento. Então, o magistrado ele é livre ali para dirigir toda a apresentação do conteúdo probatório, ele se aproxima das provas, se aproxima das partes, né, com a intenção de se convencer. Princípio também, né, um princípiozinho que a gente vai ter, o princípio da busca da verdade real, né? Princípiozinho da busca da verdade real, princípio de conteúdo probatório, sim, né? É um princípio de processo, ou seja, o magistrado, o direito processual do trabalho, por instrumentalizar o direito material, que tem como base principiológica a primazia da realidade. Então, o magistrado não se convence, né, só com aquilo que está no processo, né? O magistrado tem, por obrigação social, obrigação legal, correr, né, também atrás daquilo que mais se aproxima da realidade. Então, né, a busca da verdade real, a busca do que possivelmente ocorreu da realidade. Certo? A busca do que possivelmente ocorreu na realidade, a busca da verdade real. O magistrado tem aí essa obrigação, certo? Teria essa obrigação também no processo do trabalho. Fatos que não dependem de provas. A gente vai ser, primeiro, né, a gente vai ter no processo fatos que são objetos de prova, certo? A gente vai ter fatos que dependem da prova e fatos que não dependem de prova, ou seja, que não precisam ser provados. Primeiro, quais são os que dependem de prova? O que a gente vai precisar? Prova, a gente vai precisar provar quais fatos? Primeiro deles, os fatos relevantes, tá? Os fatos relevantes para o desenrolar do processo. Então, são fatos relevantes, são aqueles fatos que estão diretamente relacionados à causa do pedido e que foram impugnados pela parte contrária, tá? Ou que não estejam diretamente, mas que sejam citados ali por qualquer das partes ou por uma testemunha e que podem sim fazer com que o magistrado chegue mais fácil ao seu convencimento, certo? Então seriam fatos relevantes ao findar do processo, certo? Então para o convencimento do magistrado. Outros fatos que vão precisar ser provados são os fatos controvertidos, certo? Os fatos controvertidos são aqueles fatos que foram controvertidos pela parte contrária, tá? Então, os fatos que foram controvertidos pelas partes contrárias vão precisar ser provados de igual sorte. Então, eu falei uma coisa, a parte contrária me disse diferente. Então, eu tenho uma controvérsia, não concordou, né? Pagou, não pagou. Trouxe, não trouxe. Então, isso aí o magistrado vai precisar, né? Espera aí. Claro que a gente vai distribuir o ônus conforme a gente vai vendo aqui, né? Alguém vai ter que provar esse fato, mas é um fato controvertido, ou seja, é um fato que precisa ser provado. Outros fatos também vão ser aqueles fatos pertinentes, tá? Os fatos pertinentes, eles vão precisar de prova, tá? Os fatos pertinentes não são somente os fatos relevantes, mas são fatos pertinentes para o deslindar do processo, ou seja, são fatos que estão diretamente relacionados a um fato controvertido ou que são citados por uma parte ou citados pela testemunha referida e tal. Então são fatos que o magistrado torna importante para o resolver do processo. Às vezes para resolver um incidente do processo também, né? A gente teria aí fato pertinente, fato que vai precisar de prova. E a gente tem fatos que não precisam de prova. A gente vai ter fatos também no processo que não precisam, ou seja, que dispensam a produção probatória. Quais seriam eles? Eu tenho os fatos notórios, certo? Os fatos notórios não precisam de prova, tá? São aqueles fatos admitidos por todos, ou seja, é o que é ser disso, ou seja, todo mundo sabe que isso aconteceu. Um fato notório é óbvio que aconteceu daquela forma, então esse fato não precisa ser provado, tá? Um fato notório é, de repente, que houve uma manifestação, ou que todo mundo foi delineada, ou essa atual pandemia que causa isolamento social e tal. Então, um fato notório, um fato que não vai precisar de prova,
certo? Um fato que de repente não precisa de prova. Outro também vai ser o fato que é afirmado por uma parte e confessado pela parte contrária. Um fato que vai ser afirmado por uma parte e confessado pela parte contrária, ele não precisa de prova. Foi afirmado por uma parte e confessado pela outra parte, esse fato não vai precisar de prova. Certo? Então, afirmado por uma parte e confessado pela parte contrária, também não precisa de prova. Então, eu afirmei que tinha um horário de trabalho de 7 às 8, de 7 às 12 e das 14 às 21. Se a outra parte disse, não, realmente, ele trabalhava nesse horário, está aqui no cartão de ponto, aquilo ali, então fui confessado pela parte contrária, não precisa de prova. E a confissão não pode ser de qualquer jeito, tá? Até induzida. Até induzida. E a parte tem que estar ligada para que confessou, né? Porque senão perde. Senão perde. Admitidos no processo como incontroverso, ou seja, aqueles fatos que não foram contrariados pela parte contrária, ou seja, que não foram controvertidos pelas partes contrárias, então eles não vão precisar de prova. Né? Por exemplo, eu pedi o pagamento de FGTS, que não houve ausência, houve o pagamento de forma irregular, e a parte não contestou. O juiz vai lá na contestação, opa, não tem contestação não, então admitiu, certo? Admitiu. Se ela não contestou, se ela não se utilizou do princípio da impugnação específica, ela admitiu. Aí, em admitindo, esse fato não precisa ser provado, tá? Esse fato aí não vai precisar ser provado. E também, gente, a gente vai ter a não necessidade de produção de prova quando existir uma presunção legal, né? Uma presunção legal de que aquele fato é verdadeiro, tá? Quando existir uma presunção legal de que o fato é verdadeiro, eu não vou precisar aí da produção de prova desse fato, certo? Então, em existindo uma presunção legal de que um fato é verdadeiro, eu não vou precisar, né, tá, dessa produção de prova. É claro, né, que às vezes a presunção legal, ela pode ser contrariada, tá? Às vezes a presunção ela pode não ser absoluta, pode ser relativa. É o caso da carteira de trabalho assinada, né? A gente tem uma súmula 12 do TST que diz o seguinte, que as anotações apostas na carteira de trabalho pelo empregador, elas geram uma presunção relativa, certo? Então, não é porque é um documento oficial do governo brasileiro que aquele contrato de trabalho começou como está dizendo o empregador. Eu posso que não, eu posso ser uma presunção relativa. Então, eu posso ter começado a trabalhar antes, 1 mês, 2, 3 meses antes, mas o empregador só assinou naquela data. Então, aquela presunção da data inicial e da final, ela é relativa. Ela não vai ser uma presunção absoluta. Então, o empregado ele vai ter a oportunidade de produzir uma contraprova para o horário de trabalho, tá? Ou para para a duração do contrato de trabalho. Ele vai produzir, dizer, olha, a carteira de trabalho aí não reflete a realidade do meu contrato, tá? No meu contrato eu tive um período clandestino. Tive um período clandestino que eu entrei na empresa e tal, então eu tenho documentação aqui. Eu tenho os documentos que eu consegui na empresa e tal, ou então eu tenho uma prova testemunhal, tá? Então, a presunção que a carteira de trabalho traz, segundo a súmula 12 do TST, ela é uma presunção relativa. Ela não vai gerar aí, né, uma presunção absoluta de contrato de trabalho, porque a carteira de trabalho é um documento oficial, tá? Então, comecinho aí desse assunto aqui. Outro assunto que a gente vai ter aqui no processo de trabalho, ou seja, relacionado a ele, em termos de prova, está ligado a um princípio, né, que muito se pensa, que é o do indúbio pro mísero, né, que quando o juiz estiver, se vai ser possível ou não aplicar esse princípio ao processo de trabalho, ou seja, ao processo. Esse princípio, gente, é de direito material. E é um princípio para interpretação de normas, tá? Para interpretação de normas durante a relação do contrato de trabalho. Então, eu não posso usar esse princípio para o processo. Ou seja, o juiz, quando estiver em dúvida sobre 2 meios de prova, ou seja, sobre o fato e aquela prova chamada prova empatada, ele não pode decidir a favor do empregado. Tá? Estou em dúvida, vou decidir a favor do empregado. Não dá para aplicar esse princípio no processo. Porque aí o juiz ia estar sendo o quê? Parcial. O juiz ia estar sendo parcial. Tá? Então não se admite a aplicação do princípio do indúbio pro mísero no processo. Se o magistrado estiver em dúvida,
tá? Se o magistrado estiver naquela situação de prova empatada, o que é que ele vai ter que fazer? Tá em dúvida, a situação de prova empatada, ele vai ter que buscar através do ônus probatório. Quem tinha um ônus de provar o quê? Ele vai distribuir esse ônus, tá? Para ver se consegue chegar a uma situação diferenciada, tá? Então, testemunha falou isso, a outra testemunha, quem que deveria provar? Então, ele não pode decidir a favor do empregado, apesar de muita gente achar que a Justiça do Trabalho faz isso, mas não é, certo? A questão é poder judiciário e imparcialidade, tá? Não deve ter interesse que nenhuma das partes ganhe a demanda. O tratamento deve ser igual, isonômico. Então, não é porque ele está em dúvida, estou em dúvida que quem está falando a verdade é o empregado. Não, esse princípio não é aplicado no processo, certo? Não há possibilidade de aplicar o indúbio proviso em processo, certo? Então, na dúvida, o magistrado vai ter que sanear essa dúvida, né, pela distribuição do ônus probatório, tá bom? Próxima aula, ônus de prova. Vamos dissecar aí tudo que tem a respeito de ônus probatório, de quem é o ônus e tal, em que situação eu vou provar, quais são as exceções agora trazidas na reforma trabalhista para a CLT, né? O princípio da melhor aptidão para a produção de prova, mas que por outro lado não pode impedir que a outra parte exerça, né, o contraditório e ampla defesa, quais são as súmulas que têm atuantes no processo do trabalho, a situação atual sobre cartão de ponto, se deve trazer, se não deve trazer. Então a gente vai falar um pouquinho mais, né, adentrar um pouco mais no assunto prova na próxima aula, beleza? Na aula 18, essa foi a 17. Um abraço, gente, até mais.